entre ela. E a gente vê que não é muito diferente do que a gente costuma ler na Bíblia Sagrada. Nós ouvimos dentro da Bíblia Sagrada que nós vamos receber bênção. Quem é que já recebeu uma bênção aqui nessa noite? Levante a mão em nome de Jesus. Quem está para receber alguma ainda? Levanta suas mãos também em nome de Jesus. É verdade. E a gente ouve essas histórias e a gente se alegra com isso. Porque a gente sabe que nós estamos passando pela prova, que nós estamos passando pela luta. Mas um dia Deus ele vai nos dar um bálsamo e nós vamos sair dessa prova. Nós acreditamos sempre nisso. Acreditamos que a nossa história vai ser mudada. Acreditamos que a nossa história vai ser resolvida. Acreditamos que uma hora Deus vai dizer assim, basta, e tudo vai passar. Nós acreditamos nisso, e cá para nós é verdade. Mas no caminho, querido, da nossa trajetória, a trajetória da nossa vida, sempre tem uma vírgula. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele, existe sempre uma vírgula na sua história. Você pode olhar essa Bíblia Sagrada aqui? Você vai ver que tem um texto imenso nela. Você pode ver? Há, sem dúvida, aqui milhares de vírgulas. Nós não percebemos, mas elas estão aqui. E na minha e na sua vida, é da mesma forma. Existem vírgulas na nossa vida, que se a gente ligar para ela, mesmo que passe despercebido, se a gente der uma atenção especial para ela, ela pode atrapalhar a minha e a sua vida. Pode atrapalhar. O povo do Egito, Deus havia falado para ele assim, olha, você vai sair dessa terra aqui maldita, você vai sair dessa terra aqui, eu vou mandar você para uma terra que manda leite e mel, vou mandar para você para a terra prometida, vocês vão sair da escravidão. E eles estavam indo para a terra prometida. Deus ele tirara dali aquele povo que estava ali mais de 430 anos, aprisionados naquele lugar, escravizados naquele lugar. Deus ele levanta Moisés e tira aquele povo de lá com mão forte do Egito. E eles estavam ali cantando no deserto, imagino eu, e em um dado momento, a Bíblia relata que o faraó ele vai atrás daquele povo. E quando aquele povo ele olha para o exército de Faraó e olha para trás, tinha um mar atrás deles. Era uma vírgula. Queridos, você tem uma história a perseguir. Deus tem uma história para você. Você tem um caminho a trilhar na sua vida. Mas tenha certeza de uma coisa: vai ter uma vírgula no meio do caminho. E você vai ter que saber administrar isso que está no meio do caminho. Eu quero que você saia daqui hoje, querido, pensando nessa mensagem. Você vai sair daqui hoje, Satanás ele vai começar a falar nos seus ouvidos, e você vai dizer, eu não vou acreditar em você, porque ainda que a minha vida esteja indo de mal a pior, eu sei que isso é somente uma vida, não é um ponto final. Deus ele vai continuar a sua história ainda. Se você acredita, levanta a sua mão para cima e glorifica o seu Deus em nome de Jesus, aleluia. Não vai parar por aqui, vai continuar. É somente uma vírgula, mas você vai continuar em nome de Jesus. Uma vírgula num texto é importante porque serve de pausa, serve para te dar um fôlego, serve para que a história da vida seja continuada. Uma vírgula na sua vida, ela serve, querido, para te servir de apoio, para que amanhã Deus venha ser glorificado na sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Você está passando por dificuldades, está passando por provas, está passando por lutas, mas Deus ainda vai glorificar o nome dele na sua vida ainda, em nome de Jesus. Você acredita? Dê mais um grito de glória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Posso ler na Bíblia inúmeros personagens que passaram por lutas, que tiveram uma vírgula na trajetória da sua vida. Posso falar, por exemplo, de Davi. Quem gosta da história de Davi? A Bíblia fala que Davi, Samuel, ele foi na casa de Davi. A gente até se emociona. Quando chega lá para ungir a Davi como rei, o seu pai, Jessé, ele levanta os seus outros filhos, começa a apresentar ao profeta Samuel e diz, não é esse daqui também, existe um outro, sim, existe um outro que está lá no campo. Vem os Davizinho lá, o Davizinho imagina com cheiro de esterco, cansado, porque trabalharam o dia inteiro no campo com as ovelhas do pai. E quando ele chega naquele lugar, ninguém conhecia ele, ninguém dava nada para ele, mas Deus ele olhava para aquele homem, ele foi levantado como rei de Israel. Mas na sua trajetória não foi somente uma história bonita, houve uma vírgula na trajetória da vida de Davi. Qual foi a vírgula, pastor? Teve que ser perseguido por Saul. Teve que ser pisado pelos seus adversários.
Teve que fugir, morar em caverna, sua família teve que fugir com ele. Levantaram um monte de pessoas que não valiam nada para estar junto com ele. Passou, chorou muitas das vezes sozinho. Era somente uma vírgula, mas a Bíblia foi exaltada em nome de Jesus, porque a história dele continuou. Jessé é um homem de Deus. A Bíblia relata que quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, Deus falava para Josué: Senhor Josué, você vai entrar com o meu povo na terra prometida, mas tem o seguinte: você vai enfrentar gigantes, você vai enfrentar homens de guerra. Existia uma vírgula na vida de Josué também. Ele conseguiu entrar lá, mas teve que ser forte e corajoso. O servo de Jericó, como o pastor falou aqui nessa noite, irmão, é lindo a gente ver que ele glorificava o nome de Deus, ele chamava pelo nome de Jesus, ele gritava em alto e bom som: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, Jesus atendera ele, mas ele teve que passar por algumas vírgulas também. O povo chegava até ele e falava para ele: olha, cara, a sua boca, pare de falar, pare de gritar. Ele sempre continuava. Eu imagino que aquele homem lá mesmo gritando, as pessoas barravam ele, ele caía no chão, mas ele não parava de gritar, porque ele falava consigo mesmo: eu creio nisso, olha, eu vou gritar ainda que tentam calar a minha voz, não vou poder calar o meu espírito, eu vou clamar o nome do Senhor. E é isso que eu quero que você faça essa noite. Continue glorificando o nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. É dessa forma, querido. É difícil de continuar, mas deve continuar. Aleluia, Jesus. Você nunca deve parar no meio do caminho. Grande Deus. Sabe que a prova que você está passando, a luta que você está passando não é em vão. Sabe que aquela humilhação que você tem passado não é em vão. Sabe que tudo que você tem passado na sua vida até aqui não vai passar de qualquer forma. Deus, aleluia, Senhor. Deus, ele não pode mudar o seu passado, Verdade, Jesus. mas ele pode mudar o seu futuro. Eu creio, Deus, aleluia, Senhor. Deus, ele está reescrevendo histórias aqui nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Pastor, mas parece que Deus não está comigo. Também você fala assim: pastor, parece que Jesus não está mais do meu lado. Pastor, parece que Jesus já se esqueceu de mim. Parece que ele já não me quer mais. Você tem passado por luta sozinho dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu banheiro. Imagine você, querido. Grande Deus. Você na sua cama, olha para a parede, não tem ninguém, as suas lágrimas começam a correr. Você começa a imaginar que tudo está perdido. Você não é o único. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam um belo dia com ele no barco. E mesmo estando no barco, sabe o que veio sobre ele? Uma tempestade. Tempestade, ela veio sobre ele com Jesus no barco. Estava andando com Jesus. Jesus estava com ele no meio do barco. Mas a Bíblia diz que veio uma tempestade sobre eles. E o que eles fizeram? Ao invés de confiar no Rei dos Reis, se desesperaram. Começaram a gritar, começaram a clamar, começaram a dizer para ele: Senhor, acorde, nós vamos perecer. Talvez você tenha feito isso até o dia de hoje. Jesus, ele se levanta e fala: homens de pequena fé. Nós temos o costume, queridos, nós, evangélicos, de ter uma fé em conjunto, uma fé de multidões, uma fé que quando estamos juntos aqui, nós nos alegramos, glorificamos, bendizemos a Deus, choramos de alegria. Mas muitas das vezes, quando chegamos em casa, a gente se desaba, porque a gente não aguenta. A nossa fé, muitas das vezes, é uma fé coletiva. Parece que muitas das vezes a gente só tem fé quando estamos reunidos. Quando o pastor fala: vai acontecer, a gente acredita aqui dentro, mas chega lá fora, parece que a gente não vive mais isso. Eu não quero uma fé como essa. Grande Deus, aleluia. Eu quero uma fé, querido, que mesmo diante da tempestade, eu possa acreditar: Deus, ele existe. Ele vai me salvar em nome de Jesus. Grande Deus. Eu quero uma fé, querido, que num belo dia, quando eu estiver na porta de uma UTI, com um familiar meu querido, um amigo ou não, e o médico me entregar um laudo e dizer assim: olha, ele tem somente 2 dias de vida, eu quero ter uma fé para olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor